Queridos irmãos e irmãs, que riqueza essa liturgia do segundo domingo da Páscoa. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra a transformação que aconteceu na vida desses homens. Como nós vemos no Evangelho, eram pessoas fracas, estavam fechados no cenáculo por medo dos judeus. Medo de sofrer, medo de serem perseguidos e mortos como Jesus. Maria Madalena já tinha falado para eles: eu vi o Senhor ressuscitado. Não acreditaram. Estavam lá fechados, com medo. Aqui nos Atos dos Apóstolos aparece: pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram realizadas. Curavam as pessoas, levavam as pessoas na praça, os doentes, para que quando Pedro passasse, a sua sombra, isso nem aparece nos evangelhos, que Jesus curava com a sombra de Pedro tem o poder de Cristo, de curar as pessoas. Interessante que para mim ficar, para que uma sombra passe sobre mim, eu tenho que ficar debaixo, né? Muita gente hoje quer ficar acima da igreja, não acredita no que a igreja diz. E rejeitando a igreja, rejeita a Cristo. Quem me ouve, quem vos ouve, ouve a mim, falou Jesus. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Os humildes, aqueles que se colocam na sombra de Pedro, são curados. Porque Cristo continua vivo e ressuscitado na sua igreja. Pessoas atormentadas por espíritos maus eram curados. Irmãos, a palavra de Cristo ressuscitado, o sacramento, o corpo de Cristo, tem o poder de exorcizar do nosso coração todo mal, todo egoísmo, todo medo, toda inveja, toda cobiça excessiva, que é tão maléfica, todo ressentimento. Cristo ressuscitado nos liberta por dentro, o coração. E esse Cristo está na igreja, está na pregação, está nos sacramentos, está na comunidade. Aqui vocês viram, o grande milagre não era tanto as curas físicas. Todos os fiéis se reuniam com muita união e crescia sempre mais o número. No domingo era o dia do Senhor, o dia da reunião. Vocês viram que no Evangelho Cristo aparece no primeiro dia da semana, não é a segunda-feira, é o domingo. E o Tomé não estava, se afastou da comunidade, não se encontrou com Cristo que aparece, porque Cristo aparece na comunidade. 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, Cristo aparece de novo, e aí o Tomé estava presente. Interessante que Tomé é chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Quem mais irmão do que um gêmeo, né? Dizem que a afinidade entre os gêmeos é muito grande. Pois bem, esse Tomé se afastou, foi pescar, foi no rancho, no domingo, não foi na missa, e não encontrou Cristo ressuscitado. Mas Cristo, que paciência que Ele tem, que bondade, que misericórdia que Ele tem conosco. Ele aparece 8 dias depois, e o Tomé está presente. E ele fala: toca aqui as minhas chagas. Você acreditou? E daí Tomé faz a maior profissão de fé que existe, né? Meu Senhor e meu Deus. Ele tocou as chagas de um homem e confessou a Deus. É a maior profissão de fé de todo o Novo Testamento. Mas Jesus fala para ele: você acreditou porque você viu.
Bem-aventurados, felizes, os que creram sem ter visto. Essa bem-aventurança é para vocês, é para mim. Que graça, que felicidade que nós temos, irmãos. Nós não vimos Cristo. Você viu Cristo ressuscitado? Não viu. Por que você está aqui? Por que você acredita? Quem te disse que isso é verdade? Eu te digo quem te disse. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém acredita. Ninguém tem fé. Então, irmãos, alegremo-nos hoje. Cristo ressuscitado aparece com as portas fechadas. Que medo você tem hoje? Que medo te assalta? Medo do futuro, do amanhã, de ficar sozinho? Medo de pegar dengue? Antes era Covid, agora todo mundo está com medo da dengue, que está se alastrando. Medo do quê? Medo de perder o emprego? Medo de ter mais um filho? Medo do futuro? Do que você tem medo? Cristo, hoje ressuscitado, entra com as portas fechadas. Não tem barreira que impeça Jesus de entrar na nossa vida. Porque Ele que teria todo motivo, e fala, pondo-se no meio deles. Eu fiquei impressionado com essa expressão, pondo-se no meio deles. Sabe por quê? Sabe qual é o lugar que Cristo merece ter na nossa vida, na tua vida? O meio, o centro. Quando Ele está no centro, cada coisa fica no lugar certo. O trabalho, a relação com o dinheiro, os afetos, tudo fica em harmonia quando Cristo ressuscitado está no centro da nossa vida. Quando Cristo está de lado, ou não está em lugar nenhum, tudo bagunça. Você idolatra o dinheiro, você se vende aos afetos. Uma bagunça vira a nossa vida quando Cristo ressuscitado não é o primeiro, não está no centro. Por isso que Ele se coloca no centro. E Ele que teria todo o motivo do mundo para aparecer e dar a maior bronca nos apóstolos, porque na hora do vamos ver, o abandonaram, Cristo chega, a paz esteja convosco. Eu acho que eles não estavam acreditando, porque Ele falou de novo, a paz esteja convosco. E 8 dias depois, a paz esteja convosco. O primeiro dom do Cristo ressuscitado é a paz. E a paz, irmãos, o shalom hebraico, Cristo é a nossa paz, vai dizer São Paulo. Aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que nos reconcilia com os outros, aquele que nos reconcilia conosco mesmos. Tem gente que não se aceita, tem gente que se despreza, tem gente que não gosta de si. Cristo te reconcilia, faz você fazer as pazes com você mesmo. Nossa, como é bom uma pessoa de bem consigo mesma, uma pessoa que se aceita, uma pessoa que se sente amada. Cristo te traz essa paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não, irmãos, não é essa paz. Você pode ter a paz de Cristo também sem dinheiro. Você pode ter a paz de Cristo também doente. A paz de Cristo é muito mais. É a certeza do amor de Deus no meio dos teus problemas, no meio dos teus sofrimentos. Cristo dá a paz e mostra-lhes as mãos e o lado, as chagas gloriosas, a fonte da misericórdia, a fonte da paz, a fonte da alegria, porque diz, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria brota dessa vitória de Cristo. Por suas chagas
fomos curados, diz o profeta Isaías. Você, eu, fomos curados do pecado, do medo da morte, da descomunhão, da solidão, de todos os males pelas chagas de Cristo. E o Domingo da Misericórdia, o Papa São João Paulo, inspirado em Santa Faustina, né? Que teve aquela visão do Cristo glorioso com as chagas luminosas, ele instituiu esse dia da misericórdia. Irmãos, e a misericórdia de Deus brotaram do Cristo, que deu a vida por nós, e agora apresenta as suas chagas gloriosas. Olha, eu venci, eu que estava lá pendurado na cruz, estou vivo. Olha só, irmãos, a segunda leitura do Apocalipse, que é um livro maravilhoso. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, e é um livro que tem duas grandes visões. No comecinho dele, capítulo 1, uma visão do Cristo glorioso, ressuscitado. E no finalzinho do livro, uma visão da igreja, como uma esposa que desce do céu, preparada, adornada, para esse casamento com Cristo, como esposo. Pois bem, e o livro do Apocalipse foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos, que eram muito perseguidos, para dizer, a igreja é perseguida, mas Cristo venceu. Coragem, não tenha medo. Enfrenta, que a vitória está garantida. Pois bem, João que escreveu o Apocalipse, o apóstolo São João, está exilado na ilha de Patmos, uma ilha grega, ali perto da Turquia. E lá ele escreveu o Apocalipse. E lá ele teve essa visão de um filho do homem, que é no meio de 7 candelabros. Cada candelabro é símbolo das 7 igrejas do Apocalipse. Pois bem, ele vê um homem vestido com uma túnica longa, é a veste sacerdotal, e tem um cinto de ouro na cintura, no peito, que é uma insígnia real. Ele é rei e é sacerdote. E tem outras coisas que o texto aqui pulou, é fragmentado. Os olhos luminosos, o cabelo branco, sinal da eternidade, os pés de bronze, sinal da estabilidade. É Cristo ressuscitado. Ele, diante dessa visão, ele quase que desmaia, né? O João, a glória de Deus. E o Senhor toca com a mão direita o ombro dele e fala para João. E fala hoje para mim, para você. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Irmãos, em todo o Novo Testamento, é o único grito de ressurreição que é colocado na boca de Cristo. Olha essa frase, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. A ressurreição de Jesus não foi como aquela do Lázaro, que voltou a essa vida e depois morreu de novo. Ou aquela menina, filha do Jairo, ou aquele jovem, filho da viúva lá de Naim. Aquilo foi uma reanimação de um cadáver, como um sinal do poder de Cristo. A ressurreição de Cristo é para sempre, é de outro nível, é de outra categoria, é uma transformação total, né? É aquele corpo, é o mesmo Cristo, por isso ele mostra as chagas, mas é um corpo glorioso, que atravessa as portas fechadas, que não tem mais barreira. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Ou seja, Jesus tem poder sobre a morte, que é o grande, o maior inimigo da humanidade. Ele não só ressuscitou e está vivo, mas ele tem as chaves.
Irmãos, quanta confiança, quanta alegria essa celebração deve nos trazer. Nós que vivemos na precariedade dessa vida, com tantas ameaças à nossa vida física, mas que certeza maravilhosa nos dá o Senhor. Tá bom, mas quero terminar só comentando o Evangelho. Cristo dá a paz, mostra as chagas, as mãos e o lado, e eles se alegram, ele de novo dá a paz, os envia, como o Pai me enviou, também eu vos envio, e soprou sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Irmãos, esse gesto de soprar, no Gênesis capítulo 2, quando Deus modela o homem do barro da terra, Ele sopra nas suas narinas, e o homem se torna um ser vivente. No fundo, a vida nossa, é realmente um sopro. Um jeito muito primitivo de saber que uma pessoa morreu é colocar um espelho na frente do rosto dela, Se embaçar é porque ainda está vivo. Se não embaçar, pode enterrar, Não tem mais o sopro de vida. Pois bem, irmãos, mas esse sopro de Cristo não é só a vida física que Ele nos dá. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus. Estou lendo um livro de Santa Teresinha, lindo, um retiro, no ano de 57, quando eu nasci. Esse padre pregou o retiro no mosteiro de Lisieux, sobre Santa Teresinha. É um dos homens que mais conhece a vida e o espírito de Santa Teresinha. Conviveu com as irmãs dela, que eram carmelitas, lá em Lisieux. E ele fala da expiração. O Espírito nasceu da expiração do Pai e do Filho. O que é essa expiração? É um termo teológico. Designa a origem eterna do Espírito Santo na Trindade. A maneira com que Ele, o Espírito, procede do Pai e do Filho como sopro de amor. O Espírito é o sopro do amor de Deus, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Pois bem, irmãos, Jesus sopra sobre nós o seu amor, a sua vida íntima, a sua vida. Ele sopra sobre você. Recebei o Espírito Santo. É um presente, não é mérito nosso. Nós não podemos fazer nada para merecer esse Espírito. É o dom de Cristo ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou para te dar o Espírito Santo. Eu te garanto que se você tiver o Espírito de Jesus Cristo, se esse amor que sai de Cristo entrar no teu coração de verdade, você se sentirá a pessoa mais feliz, mais rica, mais bem-aventurada do mundo. Porque não existe plenitude maior do que ter o Espírito Santo. Pois bem, Cristo te dá a mim. Esse Espírito dá testemunho dentro de nós de que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que a vida tem sentido, que esse Espírito, esse amor, torna as minhas cruzes leves, suaves. Eu não duvido do amor de Deus diante delas. Eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu tenho humildade. Eu posso obedecer a Deus se eu tenho o Espírito Santo. Eu posso perdoar, eu posso pedir perdão, eu posso ter a humildade de aceitar os meus limites, porque eu me sinto amado só por isso. Eu não preciso ficar mendigando
à vida, aos outros, ao dinheiro, aos afetos. Eu tenho a vida dentro de mim, que eu recebi de Deus. Um santo russo maravilhoso, São Serafim de Sarov, diz que a finalidade da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo. Ponto. Tudo o que a gente faz, rezar, vir à missa, ler a Bíblia, a caridade, tudo o que a gente faz na vida cristã tem uma finalidade: possuir o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Irmãos, e para isso eu tenho só uma coisa, Santa Teresinha fala muito disso: ser pobre, precisar, pedir. Jesus falou para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, você é que lhe pediria e eu te daria água viva. Sabe qual é o dom de Deus? É o Espírito Santo. Água viva, uma água que te sacia e que se torna em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Você mata a sede dos outros,